Bom, tem tanta gente aqui, o bom dia foi tão fraco, que eu acho que só responderam os desencarnados. Mas eu gostaria de escutar os encarnados também. Meus amigos, bom dia. Bom dia! Olha aí, agora os encarnados participando, né? Muito bem. Bom dia a todos, encarnados e aqueles que se encontram na vida maior. É com muita alegria que nós estamos aqui, atendendo ao convite, na verdade, acolhimento. Não foi bem um convite, foi acolhimento, que já estávamos vindo à Bahia para a Feira de Santana, e como nós tínhamos conexão aqui em Salvador e alguns horários livres, a nossa querida Norma, com muito empenho, com muita dedicação, com essa garra que lhe é peculiar, essa juventude, Só quem é jovem para fazer tanto assim. E ela foi, não, vamos fazer. Mesmo de última hora, ela rodou os cartazes, organizou tudo. Agradecer toda a equipe aqui do Grupo Espírita Perseverança e Caridade. Uma casa já centenária, já estamos às portas do centenário da casa, e é com muita honra que a gente vem aqui, a terra de Petitinga, de tantos oradores queridos e dedicados do nosso movimento espírita mundial, como é o caso de Divaldo e tantos outros que servem-nos como mestres, como modelos também, dos trabalhadores mais simples e anônimos até aqueles mais conhecidos. Bom, na manhã de hoje nós vamos fazer um mini seminário. Nós não vamos poder dispor de muito tempo. O ideal é que a gente pudesse fazer pelo menos 4 módulos sobre autoconhecimento e iluminação interior, e a gente ainda sugeriu falar um pouquinho sobre depressão, Como ontem a gente fez uma palestra do conjunto é um boxezinho com várias apresentações diferentes, que começa com a palestra Jesus, o maior psicólogo do mundo. Depois a gente fala sobre depressão e obsessão espiritual. Depois a gente fala sobre depressão, materialismo, desapego, a tal da depressão financeira, que eu soube que aqui em Salvador ninguém tem esse problema, Aqui está tão chique, está parecendo Londres e Nova York, porque está todo mundo podendo comprar carro, todo mundo cheio de dinheiro, falta comprar rua para tanto carro agora, Ou então arrumar mais metrô, arrumar um metrô para a cidade também seria uma boa ideia. Então vejam que a gente fala também sobre esse assunto. Depois a gente fala sobre a palestra de hoje, autoconhecimento e iluminação interior, que só ela é um seminário. E depois a gente vai falar sobre depressão e mediunidade, porque Joel fala a profecia, repetida em Atos dos Apóstolos, de que o Senhor, no final dos tempos, derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Mostrando que a mediunidade é ficar cada vez mais comum, como Allan Kardec estuda no livro A Gênese, o que ele chamou de vulgarização da mediunidade. Então muita gente hoje está tendo depressão, está tendo síndrome do pânico, por conta de uma maior sensibilidade mediúnica, o que é muito bom, porque assim os nossos obsessores, que nada mais são que nossos personal trainers, ontem a gente falou do spa, E o obsessor para o nosso orientador, Samuel Luca, eles nazarenos, os obsessores são nossos personal trainers, Eles é que fazem a gente desenvolver as forças do espírito, da fé, da perseverança, da dedicação, da disciplina, da caridade. Eles aqui nos convidam para a casa espírita, Quem foi que convidou vocês para cá? Não foi um obsessor? Foi, normalmente foi, Se não foi desencarnado, foi o encarnado, o marido, a esposa, venha para o centro, Senão eu lhe largo. Aí o caba vem, Então vejam que os obsessores são, como o Evangelho nos ensina, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para a nossa iluminação, que nós vamos ver hoje aqui também, Bom, pessoal, então vejam que
A gente fala sobre depressão e mediunidade, depois falamos sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, que é muito importante, porque muitos casos de depressão têm em sua gênese, em sua matriz, sentimentos de culpa, às vezes de vidas passadas. Depois a gente fala sobre saúde, doenças, tratamentos espirituais à luz da doutrina espírita. Por que adoecemos? Porque a doença também vai ser, como nós vamos ver hoje, um meio de nos autoconhecermos. Vai ser um caminho também para a iluminação. E nós vamos ter, por fim, a palestra Jesus e a Alegria de Viver, que a gente fez ontem aqui à noite, não é? Para a gente completar então o seminário de Depressão e Alegria de Viver. Então vejam que é um seminário de muitas horas de duração, composto de várias palestras, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais na questão do autoconhecimento, ok? Então, quem estava aqui ontem à noite, quem não estava aqui ontem à noite, mais fácil, né? Tem acho que um quarto, né? Um quarto não pôde estar aqui. Obrigado por vocês terem vindo hoje aqui de manhã. Então nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Não vai falar conceito médico, não. Vocês já conhecem mais ou menos o que é depressão. Só uma observação, que algumas doenças parecem com depressão e não são depressão. Por exemplo, anemia profunda, a falta do ferro, pode provocar um sintoma de fraqueza, de apatia, que a pessoa acha que está com depressão. Então um médico consciente, ele não vai somente dar o antidepressivo, não. Pode e deve dar, mas ele vai também solicitar uma bateria de exames para verificar se a pessoa não tem, outros problemas, porque ela também pode ser desencadeada pelos hormônios, os hormônios T3, T4, o hormônio do crescimento da tireoide, então o hipotireoidismo, a falta da vitamina B12, a cianocobalamina, que está presente no fígado, no leite, em alguns alimentos, que muita gente hoje tem intolerância. Então a gente pode suplementar com outros alimentos e até com compostos vitamínicos, se necessário. A gente vai ver também, que só os hormônios provocam, e é muito comum, a depressão pré-parto, depressão pós-parto. E as mulheres, todos os meses, elas passam por um período que deixa a nós, maridos, muito indignados. Uma tal de TPM, não é? Elas ficam diferentes, a gente jura que ela está obsediada. E é só hormônio, não é? Até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias, não é? Ele nem chega perto. Então, uma amiga minha certa vez me disse: Nazareno, você sabe o que é TPM? Isso não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse: não, TPM significa tenha pena de mim. Tal o sofrimento das coitadas nesses dias. Então vejam que ela pode ter várias causas, verminoses, uma doença grave que pode estar abalando, as glândulas importantes como a pituitária, enfim. O médico tão somente não vai se limitar aos sintomas, porque a depressão muitas vezes é apenas um sintoma, aquele quadro de apatia. Pode haver outras causas psicológicas, e aí nós vamos buscar Jesus, o maior terapeuta que o mundo já conheceu. Pode ter causas espirituais, a questão da obsessão, que é muito comum, muito grave. Temos as causas, do apego excessivo as coisas, e sofremos, quando perdemos as coisas transitórias. Então uma série de questões, psicológicas, sociais. A falta de atividade física é, meus amigos, um grande provocador também de depressão, porque o nosso próprio corpo produz endorfinas, substâncias naturais que nos trazem bem-estar, alegria, jovialidade, melhora o sono, melhora tudo. Em muitos casos de depressão, a pessoa melhora somente com atividade física. Já tem pesquisas dizendo que nos casos de depressão, cerca de 60% dos pacientes ficaram curados somente com atividade física. Olha, quanta gente estava precisando só do personal trainer, Esse aí é diferente daquele, de uma atividade física. Então, quantos fatores diferentes podendo propiciar
o quadro depressivo. Bom, como hoje a gente não tem tempo suficiente para abordar todos os temas, a gente vai focar então no autoconhecimento, porque também a frustração, a falta de motivação, a gente está trabalhando em algo que a gente não tem, não é? O menor, não é? Pendor, pode provocar, não é? Esses quadros que agravam a depressão. Então a gente tem que fazer esse autoconhecimento, buscar quais os tesouros, os talentos que o Pai nos confiou e que muitas vezes estamos soterrando, em vez de colocá-los para multiplicar, como Jesus nos diz. Então, quantos de nós, com medo, como nós falamos hoje, né? A questão da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, o instinto de conservação como sendo a causa principal de quase todas as nossas imperfeições morais, como Kardec afirma no capítulo 3, item 10 do livro A Gênese. Então a gente vai, por conta desse medo, que é o instinto de conservação também, com medo da rejeição, querendo agradar os pais, a gente vai muitas vezes soterrando os nossos talentos. Então aquele maravilhoso cantor, artista, compositor, vai, né, fazer direito e não se torna um bom advogado, torna-se muitas vezes um comerciante da advocacia. O médico, quantas vezes, não é, influenciado pelos pais, vai se tornar, não é, em um comerciante da medicina e não alguém realizado. Então quem aqui não seguiu sua vocação, não é, pode e deve buscar também uma atividade, como hobby, atividade extra, para dar vazão àquele talento que o Pai nos confiou. Então o autoconhecimento vai ser muito importante. E em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar, e olha a sabedoria do codificador, ele não vai perguntar, não é, sobre quais são os meios, não, ele vai perguntar qual é o meio prático, mais eficaz, para o homem melhorar-se nessa vida e de resistir aos maus arrastamentos, às más influências. E o Espírito Santo Agostinho vai trazer a nossa lembrança de que um filósofo da vossa antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E ele vai nos descrever como é que ele fazia, não é? Todas as noites, ele antes de dormir, né? Desdobrado não vale não, viu, pessoal? Tem que ser acordado. Passava uma revisão em todos os atos da sua vida, do seu dia, se não tinha ofendido alguém, se fez todo o bem que podia, os motivos que o levaram a fazer as coisas. Então essa revisão diária vai ser muito importante para a gente fazer o autoconhecimento. Mas ela só não vai ser suficiente, a gente vai trazer aqui outras ferramentas também, de outras doutrinas, porque ser espírita não quer dizer que a gente não possa ler livros não espíritas não, pessoal. Às vezes a gente mistura um pouco as coisas. A gente não deve, né, comercializar na casa espíritas obras antidoutrinárias, isso sim. Mas nós podemos ter uma ala da livraria de obras espiritualistas, de obras de autoajuda, que a gente coloca lá, olha, isso aqui é espiritualismo, não é espiritismo, não é? Porque os autores muitas vezes nem conhecem o espiritismo, mas há muita coisa boa que a gente pode utilizar, das outras tradições orientais, do conhecimento dos budistas, o conhecimento sufi e tantas outras doutrinas maravilhosas, porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos revela que Jesus já era um espírito puro desde a formação do planeta, e que portanto ele nos enviou vários missionários. Então Buda, Krishna, né? Madre Teresa, Francisco de Assis, quantos homens e mulheres. Francisco de Assis era católico, mas eu faço palestra sobre Francisco, né? Quanto conhecimento e quanta beleza, e a gente pode e deve aprender com esses homens e mulheres extraordinários também, né? Confúcio, quanta na filosofia, na ciência, na religião, a gente pode e deve estudar. A gente vai ficar, né, extremamente bitolado se
estudarmos somente o Espiritismo. Não, vamos conhecer o Espiritismo, que é uma ferramenta que vai nos ajudar a ler qualquer coisa. A gente vai saber se aquilo tem fundamento, se aquilo está adequado, porque Kardec foi o bom senso encarnado, veio nos ensinar a razão, a lógica, veio explicar os fenômenos espirituais, porque muitas dessas revelações foram mediúnicas, e nós sabemos que os médiuns são imperfeitos, que nós trazemos muitas dificuldades. No livro dos médiuns está lá, Kardec pergunta, qual seria o conceito de um bom médium? E os espíritos lhe dizem, bom médium, aliás, do médium perfeito. E eles dizem, perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. O mundo de expiações e provas, não faz sentido. Vai vir missionários aqui, como Jesus. Nós poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium, aquele que buscando sintonizar sempre com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Como é que é? Nós os médios seremos todos enganados. A obsessão é um escolho da mediunidade, faz parte da mediunidade, a gente fica obsediadinho de vez em quando. Às vezes muito, né? A Sônia está falando aqui. Então vejam, até Chico disse certa vez, Emmanuel, porque ele foi enganar, por que você permitiu que espíritos maus me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então vejam o cuidado que a gente vai ter com essas profecias, com essas revelações, porque elas não foram submetidas ao controle da universalidade do ensino dos espíritos, que Kardec instituiu, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e portanto vai ter alguns reparos, algumas coisas que não são boas, são coisas do próprio médium, que o próprio espírito pode ser um pseudo-sábio, então a gente vai ter esses cuidados. Mas a gente pode, como Paulo nos ensina em Tessalonicenses 5:21, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Então vejam que há muita coisa boa que a gente pode e deve também aproveitar-se. Se quiser aproximar, já aproximou. Então vejam, meus amigos, o que é que nós vamos compreender? Primeiro, a importância do autoconhecimento e quais são os entraves para o autoconhecimento, né? Depois a gente vai falar sobre iluminação interior. Vocês receberam também um papelzinho. Quem precisar fazer perguntas, pode fazer. A gente não vai poder responder todas, por conta que às 11 horas a gente precisa sair, 11h30 no máximo, para a Feira de Santana. Mas a gente vai poder responder algumas. É muito bom porque a gente esquece de comentar algo, fica algo que não fica muito claro, não é? Então vocês podem, devem utilizar. Isso, está ótimo. Pode até aproximar um pouquinho mais, se quiser. Que aí não aparece tanta barriga, né? Mostra mais aqui assim e tal. A partir daqui já está bom. O blazer é para esconder a barriga, viu, pessoal? E para o povo no YouTube também dá mais valor, porque se eu botar sem o blazer, não é? Aí o povo não dá valor, você vai que lá não assiste. E Chico diz que a gente só evolui perdendo líquido. Mas como assim, né? Isso é chorando pelas lágrimas, ou é suando pelo trabalho abençoado no bem. Então, suar é bom, não é? Aliás, desintoxica o corpo, dizem alguns, inclusive médicos também, que através do suor a gente está também desintoxicando, e não só através dos rins, não é? Através das outras secreções. Então, a gente vai também através do suor. Então, vamos evoluir bastante aqui hoje, tá bom? Eu sou do Ceará, não se preocupem, estou acostumado. Então, pessoal, vejam que o autoconhecimento ensina um expositor de São Paulo, Francisco do Espírito Santo Neto. Ele vai dizer que nós conhecemos muito do mundo material. Nós temos a ciência, não é? Nós temos a tecnologia, a medicina, não é? Os estudos até da física quântica. Nós conhecemos muito do mundo material, mas nós não encontramos na vida física a felicidade. E nós, os espíritas e espiritualistas, nós conhecemos muito do mundo espiritual, mas também lá há problemas, há depressão inclusive no mundo espiritual. Espíritos doentes, não é? Enfermos se aproximam da gente e muitas vezes provocam doenças. Está lá em Missionários da Luz 5 casos de obsessão que provocam doença física.
Kardec diz que uma obsessão prolongada também pode provocar lesões orgânicas. Daí a importância do Evangelho no lar. Lendo em voz alta, a gente vai permitir que aqueles espíritos que não conseguem ler o nosso pensamento, eles possam se beneficiar daqueles ensinamentos e da presença dos espíritos nobres que naquele dia, naquela hora determinada, comparecem à nossa casa, como está lá no livro Mensageiros, de André Luiz por Chico Xavier. Então, é muito bom. Aliás, quando a nossa família não é espírita, a gente começa a fazer o Evangelho no lar. Aí o marido passa, né? Olha aquela coisa, fica acompanhando aquela movimentação. Daqui a pouco ele está lá participando. É uma maravilha. É a melhor divulgação que a gente faz para a nossa família, não é? Então quem chega, o Evangelho segundo o Espiritismo é um tesouro que Deus nos confia. Eu devo a minha vida, meus amigos, ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho. Sônia também, não? Eu teria me suicidado com depressão, com uma quebra financeira, se não fosse a doutrina espírita. Fui ateu durante 12 anos. Então vejam que há até a depressão iniciática. Há pessoas que têm doenças, que têm depressões, para ali fazerem o autodescobrimento. Francisco de Assis nos ensina, Divaldo Pereira Franco, no seminário belíssimo que ele fez sobre a vida do Sol de Assis, vai dizer que ele, quando vai combater na Perúngia, a cidade vizinha, eles perdem a batalha e ele fica preso, passa muita fome e frio, e quando retorna à sua cidade, depois de sua família pagar um resgate, porque ele era rico, ele vai ficar acamado, doente. Nós estávamos no século XII, século XIII, e as pessoas não sabiam muito bem o que era depressão. Melancolia é uma palavra nova, inclusive, depressão. E levantam várias hipóteses, seus biógrafos, mas Divaldo é categórico. Francisco passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que ele vai perceber o brilho das estrelas. E vai descobrir que a sua verdadeira missão não é estar com os amigos nas farras, nas bebedeiras, mas que ele era um emissário do Cristo. E vai viver o seu Evangelho com todo amor, com toda renúncia, com toda humildade, com toda entrega ao Senhor Jesus. Então é a depressão que nos ajuda a fazer o grande salto evolutivo. Se nós descobrirmos o que é que a depressão está tentando nos ensinar, nós vamos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. Então tudo que Deus faz é bom, como nós vimos ontem. Que a doença é um dreno energético também, nos purificando, nos ajudando. Que a doença já é o nosso tratamento, já faz parte da cura do nosso espírito, porque o Espiritismo não veio para curar corpos perecíveis, nem para adivinhar o futuro, nem revelar sobre o passado. A missão do Espiritismo está lá em O Livro dos Médiuns, no item 303 da mistificação. É a reforma moral da humanidade, é a melhoria nossa. Essa é a missão. Quando a gente vai buscar outras coisas, a gente acaba sendo enganado. Se a gente se prendesse a esse aspecto, jamais seríamos enganados, dizem os Espíritos, a Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Então vejam que a gente conhece muito então do mundo material, muito do mundo espiritual, e não encontramos muitas vezes a felicidade nenhum nem outro. O mundo que a gente precisa de fato conhecer é o nosso mundo íntimo, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então quantas vezes a gente está, não é, buscando somente o conhecimento exterior, viajando para as estrelas, para os satélites, e não fazemos a grande viagem necessária. Então quantas vezes a doença vai ser útil para nos fazer parar? A gente está sempre correndo através de mesquinharias, nos preocupando, ansiosos, estressados. Chegar no mundo espiritual, foi o que você fez, meu filho? Me estressei. Não fizemos nada. Em vez de aproveitar aquele momento, porque eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, né? Que nem de Divaldo. Ou então eu digo que eu fico romântico, porque eu descobri que aqueles poetas
aqueles pintores, compositores, essa turma toda boa, era tudo depressivo. Só que naquele tempo chamava de romântico. Era chique esse romântico. Hoje parece estar fora da moda, não é? Então, quando eu entro em reflexão, eu digo: olha, eu estou romântico esses dias. E aproveito o quê? Para fazer, não é? Meditação, para analisar minha vida, para ponderar sobre esse ponto, aquele. Por que ainda estou assim? Analisar por que eu tive uma recidiva. Eu melhorei muito após um tratamento espiritual no Ceará. Era um problema de obsessão durante a noite. Daí porque também a importância de estudar os sonhos. Freud, em 1900, lança um livro, A Interpretação dos Sonhos. Infelizmente materialista. Mas ele começa a falar do inconsciente. O inconsciente, a gente sabe, essas são as memórias que estão grafadas no nosso perispírito. É a memória extracerebral que hoje estão comprovando. Porque ninguém sabe onde é que está esse negócio de inconsciente, né? De onde é que vem esse conhecimento? Então, na verdade, são memórias de vidas passadas, além de muitas vezes que afloram durante o sono, de forma simbólica, porque o nosso espírito tem compreensão mais ampla do que o nosso cérebro pode suportar muitas vezes. Tem o superego, não é? Porque André Luiz também vai falar dessas três andares dessa nossa casa mental, falando que nós temos realmente, não é? Aquele porão inconsciente, nós temos, não é? O consciente e o superconsciente. Joana de Anjos também estuda isso, não é? O self, o eu superior. Enfim, a gente vai analisando. Vejam que é um conhecimento que não é de hoje. E os orientais falam disso também. Então a gente vai, através do sonho, descobrir. E eu tinha um problema de obsessão durante o sono físico. Depois da reunião mediúnica, o doutrinador falou assim por alto, porque a gente não conta, para não gerar sentimento de culpa para as pessoas. Normalmente a gente não conta, a pessoa não participa, em regra, mas há exceções. Divaldo participou, não é? Porque ele tinha conhecimento, maturidade de conversar com seu próprio obsessor, através de Chico Xavier. E ele vai, então, nós sabemos, e ele começou a falar para mim, o presidente da Federação do Ceará. Ele disse: olha, Nazareno, tem aqui, tem água bastante aqui. Os espíritos disseram que o seu maior problema é que durante o sono, uma jovem que você magoou muito em vidas passadas, leva você para regiões eróticas no mundo espiritual. Vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos, e por isso você acorda completamente desenergizado. E eu disse: Monteiro, que coisa curiosa, porque normalmente eu tenho insônia. Que insônia pode, não quer dizer que seja, pode ser sintoma de obsessão espiritual durante o sono. Só dormia com remédios, e quando me lembrava dos sonhos, eram sonhos eróticos, e já era espírita, e achava estranho aquilo. Então vejam que coisa curiosa. Depois da primeira reunião de desobsessão, e eu estou fazendo o estudo do Evangelho em grupos, que é muito bom para o autoconhecimento, para a reforma íntima. Aqui a Sônia está dizendo que aqui também tem, olha aí, aos domingos, é tudo gratuito aqui na Casa Espírita, né? A gente aproveitar essa escola, não é? Maravilhosa. Então a gente vai ver que depois da primeira reunião eu já passei a dormir como uma criança. Não faz sentido? Nazareno passava a noite namorando, acordava, não é? Acabado, né? E a minha depressão era só de manhã. De tarde eu estava melhor, e de noite eu sempre estava ótimo. Era só de manhã. Vejam como faz sentido a questão também da obsessão espiritual. Então, através dos sonhos também, que são uma ferramenta na psicanálise, que é diferente da psicoterapia tradicional, tá? Psicólogo é uma coisa, psicanalista é outra coisa. A gente faz mistura às vezes. Psicanalistas são aqueles que, não é, estudam a linha iniciada por Freud, mas que sofreu uma série de evoluções, como Jung e outros pesquisadores. E a psicologia mais tradicional, então ela tem várias também escolas, não é? E várias técnicas que eu
a pessoa especializada vai aplicar a melhor. E tem o psiquiatra, que é quem vai fazer o uso da medicação, mas que deve também encaminhar sempre a pessoa para um tratamento psicológico também, para ajudar, não é? Aqueles conflitos, aqueles condicionamentos, aquelas crenças que nós trazemos desta e de vidas passadas. Quantas vezes a família vai, não é, nos impor determinados condicionamentos, chavões, o pai dizendo para a criança: você não sabe de nada, você não vai ser ninguém na vida. Então a gente faz a maldição, que é o maldizer. E a palavra dos pais, meus amigos, tem muita força. E às vezes a criança sofre muito, não é pela rejeição, por exemplo, do sexo, quando ele apresenta a homossexualidade, quando ele revela aos seus pais, porque ele não faz opção sexual, não é? Ele já nasce com aquele psiquismo diferente. Então não é questão de opção. E aí quando ele vai contar para os pais muitas vezes rejeitam o fato dele ser homossexual ou ela ser homossexual. Mas a criança, o jovem, ele interpreta como sendo os seus pais rejeitando a ele, não lhe dando o amor, que é o alimento das almas. Então quantas vezes a gente vai recebendo condicionamentos e a gente próprio, com as nossas crenças, vamos nos impingindo sentimentos de culpa, de sofrimento, de automartírio, prejudicando. Então o autoconhecimento vai ser bom para isso também, para a gente identificar esses problemas. Mas Nazareno, o que é que atrapalha o autoconhecimento? Bom, muitas coisas, né? Vejam também que o autoconhecimento é importante. André Luiz Peixinho vai dizer, né? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a informação que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males. O orgulho é o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. A gente acha que está fazendo por caridade, mas muitas vezes está fazendo por orgulho. E é o principal obstáculo ao progresso. E por isso Jesus dedicou-se a combater. Então vejam como o orgulho é nefasto, porque ele impede a gente de enxergar as nossas imperfeições. E se eu não enxergo o que tem de errado comigo, eu não consigo me melhorar. Então André Luiz Peixinho, né, nosso presidente aqui da Federação Espírita do Estado da Bahia, um grande conhecedor, um grande filósofo, um grande espírita, ele esteve em Fortaleza fazendo um seminário, e ele disse: olha pessoal, eu fiz uma pesquisa com 40 voluntários, né, nenhum aqui era do GPEC, que faziam trabalho no bem, e eu fui perguntar para eles: olha, por que você faz caridade? E aí foi perguntando de um a um, se ele dava aquela resposta: porque é fora da caridade não há salvação, que é muito importante fazer o bem, essa coisa toda. E eles: não, mas por que outros motivos você faz caridade? Aí a pessoa analisava e dizia: não, olha, 25 dos 40 disseram: Peixinho, nós fazemos caridade é com medo de ir para o umbral. Que o umbral na doutrina espírita é como se fosse o purgatório, não é? Claro que é diferente, não é? No Espiritismo não há penas eternas, não é? Nós vimos aqui ontem que o umbral é como se fosse um spa, não é? Que a gente vai queimando as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, da indiferença, da vaidade intelectual. E vamos chegando muito melhores nas colônias espirituais, nas cidades que existem no mundo maior, não é? Depois ali daquela terapia, daquele intensivo, daquele regime, não é? Que a gente pode fazer por lá. Mas é melhor fazer a dieta a partir daqui, para nem precisar passar lá, e muita gente não passa. Dona Laura não passou, não é? Viúva pobre, aqui na terra, desencarnou, e vai direto para o nosso lar. Irmão Jacó, também, Frederico Figner, né? Também Bezerra de Menezes, vários missionários, vários trabalhadores até comuns, não precisam passar, vão lá a trabalho, como nós falamos ontem, né? Então, dos 40, 25 faziam por medo de ir para o umbral. Dos outros 15, 14 falaram que estavam fazendo trabalho voluntário para ganhar bônus hora, para chegar lá nas colônias espirituais, não é?
com recursos, com créditos, porque lemos no livro Nosso Lar, naquela época, o relato de André Luiz, né, década de 40, que a cada um segundo suas obras, portanto, quem trabalhasse, não é? Todos ganhavam salário igual, exceto quem cuidava de crianças, ganhava em dobro, e quem ia para as regiões umbralinas também ganhava em dobro e tinha direito a uma alimentação com mais sustância, não é? Eu quero ir para esse trabalho lá, que a gente gosta de uma comida. Então, vejam. E um deles disse: Peixinho, eu vou lhe contar, vou ser sincero, é porque eu saio, muito jovem ele, eu saio à noite com os meus amigos, e a gente vai para os barzinhos e não sei o quê, e eu digo para ele: olha, você não sabe para onde é que eu fui hoje. Nós subimos o morro tal, visitamos a favela qual, distribuímos não sei quantas cestas básicas. Ele fazia caridade para contar vantagem, para dizer que a doutrina espírita era supostamente melhor que as outras. Então veja que dos 40 trabalhadores do bem, nenhum estava fazendo caridade pelo sentido principal, que é o altruísmo, não é? O amor ao próximo, porque não faziam ainda o autoconhecimento. Nazareno então quer dizer que é para a gente largar o trabalho social? Não, não disse isso. Emmanuel diz que nós deveríamos fazer tudo por amor. Mas enquanto a gente não aprende a fazer por amor, que devemos fazer pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos irmãos necessitados. Mas veja como a gente vai começando a identificar que até um ato aparentemente bom pode ser orgulho. Por exemplo, querer abraçar muitas tarefas na casa espírita, querer salvar o marido, o filho, a família toda, sair convertendo todo mundo, não é? Será que isso não é orgulho? Será que isso não é falta de humildade, de limites? E o mestre querido vai nos ensinar que ele próprio reconhecia as limitações da sua missão naquele tempo. Ele só tinha 3 anos. Quando a mulher cananeia vem até ele, vem dizer: Senhor, cura minha filha, que está enferma. Ele diz: Senhor, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. E não é lícito tirar o pão dos filhos para dar a outrem. E ela vai dizer: mas Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele vai dizer: mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu crês. E a filha dela é curada. Mas vejam que ele tinha limites. Ele disse: olha, a minha missão é esta, é falar para as ovelhas de Israel. Quem é que vai falar para os gentios? É Saulo de Tarso, que se converte no grande apóstolo, não é? Paulo Estevão está aí, 70 anos, não é? Vale a pena ler para a gente conhecer. E ele vai ensinar também nesse livro, conversando com Barnabé, ele vai dizer que pobres e doentes, enfermos, nós teremos sempre, mas que a tarefa primordial é de iluminar as consciências. Então vejam que às vezes a gente se descuida na casa espírita até para fazer tantas outras atividades que esquecemos o objetivo principal, como nos alerta Raul Teixeira, que é o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. E às vezes os trabalhadores estão abraçando tantas coisas por orgulho, por querer serem, não é, salvadores do mundo, pelas obras. As obras são importantes, é verdade. E Haroldo Dutra Dias, esse expositor querido da União Espírita Mineira, ele vai revelar nas suas palestras, por exemplo, que grande obra Abigail, por exemplo, fez. Ela não converteu milhares de pessoas, não ajudou, né, centenas de crianças, não. Ela foi, né, passou por provas difíceis com resignação, demonstrou a sua coragem, a sua confiança em Deus, conhece o Cristo através de Ananias, de Zacarias, e ela então se converte, enfrenta a doença com toda a galhardia, toda a coragem, e ela vai ser um instrumento para tocar o coração endurecido daquele homem vigoroso e forte, Paulo de Tarso, para que ele um dia chegue, mesmo depois de apedrejado, perseguido, preso, ele se iluminou tanto que ele vai dizer: não, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele identificou qual era a sua missão.
A de Francisco era reconstruir a igreja, mas sem criticar, sem atacar ninguém. Mandava que a gente obedecesse o Papa, que quando entrássemos nas igrejas, que louvássemos e agradecêssemos ao Senhor, porque a vós vos foi dada uma missão, mas a mim me foi confiada outra. Então a sua missão era pregar a humildade, a renúncia, a pobreza, o trabalho com os necessitados. E quando a gente vai falar sobre Apocalipse, sobre 2012, fim do mundo, essa coisa, não é? Tem gente aí fazendo dívida, gastando, porque está achando que depois do dia 21 não vai ter mais nada para pagar. Não vão nessa não, pessoal. Dia 22 tem mais trabalho para a gente, o trabalho que abençoa, que ilumina, que santifica. Então vejam, que lá a gente vai ver que muitos afirmam que Francisco de Assis foi João, o evangelista, que se acredita ter escrevido o Apocalipse. E alguns autores vão dizer que ele é o mesmo profeta Daniel. E vocês lembram da Daniel na cova dos leões, que não lhe fazem mal, que ele profetiza, e para entender o Apocalipse temos que ler Daniel, e depois ele retorna como Francisco, ou seja, tudo que ele fala sobre o final dos tempos, o final do mundo de expiação e provas, para um ciclo novo, uma era nova, um mundo de regeneração, como ensina a doutrina espírita, ele vem para trazer a maneira, o roteiro, a prática de como atravessarmos essa transição planetária. E vem como o pobrezinho de Assis, vem nos ensinar a caridade e a humildade, os dois antídotos contra as duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então a gente vai começando então a compreender os perigos do orgulho, aprender a humildade. Mas o orgulho, pessoal, não é a pessoa se vestir bem. Alberto Almeida, do Pará, médico e psicoterapeuta, ele diz que quando a pessoa chega no seu escritório, seu consultório todo amarrotado, o cabelo desgrenhado, ele diz: olha, essa pessoa não está bem, não está em equilíbrio, porque vestir-se adequadamente, não é? É um sinal de bom senso, e Allan Kardec foi considerado o bom senso encarnado por Camille Flammarion. Então, vestir-se adequadamente conforme a ocasião, não é? A gente vai ver como é que se vestia Kardec. Tem lá as pinturas a óleo, ele bem vestido. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, está lá também, vereador, deputado geral, político de destaque, vestido adequadamente. Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos, vereador também por 2 mandatos, político de destaque, e as moças loucas para casar com ele. Ele dizia: eu não posso, porque já estou casado com a dama pobreza. E aí a gente vai, né, aprendendo, vendo então Chico Xavier. Como é que Chico se apresentava? Paletó e gravata, num calor grande, e ele estava lá, paletó e gravata. Como é que Divaldo se apresenta? De paletó. Então, não é o reino de Deus não vem com aparência exterior. A gente acha que a pessoa se vestir bem, não é? É sinal de vaidade, que é de orgulho. Não. Muitas vezes eu conheci pessoas que andavam de bermudas, de alpercatas. E o orgulho nas alturas, né? Aqueles intelectuais, academia de letras. Então vejam que vestir-se conforme a ocasião. Claro que a gente não vai para uma região, né, miserável socialmente, financeiramente, ostentando joias, né, coisas de marca, não, essa aí não. Mas vestir-se adequadamente, a gente pode e deve, é sinal de equilíbrio. Então a gente começa a desmistificar algumas coisas. O que é humildade, então, Nazareno? Humildade vem do radical humus, que significa solo fértil, solo que está pronto para receber a semente, que está aberto a novos conhecimentos. É o contrário do fundamentalista, que só enxerga aquilo, o fanático religioso, que promove as guerras, não é? Como promovemos as cruzadas, a Inquisição, as torturas. Enquanto que a humildade é quem está aberto a novas ideias.
É também quem reconhece a sua condição transitória, claro, mas de espíritos imperfeitos. Somos ainda espíritos imperfeitos. Quem está aqui no mundo de expiação e provas, pessoal, não é grande coisa não. Não é flor que se cheire não. Com exceção dos missionários, né? E reconhecer ainda que temos muitos débitos, muitos erros do passado, e que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais responsabilidade, e vamos pedir a Deus, aos bons espíritos, que nos deem a oportunidade de reencarnarmos e reparar, ajudar, trabalhar no bem, reparando o erro de outras vidas. Então é reconhecer que temos uma dívida muito grande, de 10 mil talentos, e o que o Senhor, não é, nos perdoa integralmente a dívida, mas desde que também a gente perdoe os nossos irmãos. Então a gente vai começando a identificar aqui e ali, não é, a questão do autoconhecimento, como é importante. Então é identificando as ações e saber qual o motivo. Por que eu estou depressivo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou exagerando tanto? Por que a minha esposa está falando isso? O relacionamento afetivo ensina um trabalho não espírita de uma médium austríaca chamada Eva Perracos. Ela já desencarnou. Ela casou-se com um psiquiatra, nos conta Divaldo Pereira Franco, no seminário Perdão e Auto Perdão, e também em outras palestras. Ela vai psicografar cerca de 258 palestras mediúnicas de um espírito que utilizou-se apenas de um nome guia. Não era espírita, mas muita coisa de acordo com a doutrina, a reencarnação, lei de causa e efeito. E ele vai falar do autoconhecimento de uma maneira muito profunda nas nossas entranhas, é o chamado Pathwork. O Caminho da Autotransformação é o primeiro livro, né, foram condensadas, essas palestras têm à disposição, inclusive na internet, gratuitamente, não é? Tem também o livro Não Temas o Mal, tem Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos, e tem o livro Entrega ao Deus Interior. Então eles vão falar de autoconhecimento assim, nas entranhas. É muito interessante, vale a pena para quem quer fazer o autoconhecimento. Agora, ele diz mesmo, olha, não adianta só o conhecimento intelectual. Vocês podem ler as palestras todas, não adianta. Tem que fazer o estudo em pequenos grupos. E ali o outro a gente vai contar, e o outro vai nos dar um feedback, vai nos dar um retorno. Porque se ficar somente o conhecimento intelectual, a gente não avança. A gente tem que escutar. Então o relacionamento afetivo, diz o Espírito Guia, que se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. Então a gente vai, a família, os irmãos, os pais, a esposa, eles vão muitas vezes falar aquilo que a gente precisa escutar e não enxerga. Vai nos revelar a sombra que Carl Gustav Jung nos conta. Então vão nos ajudar a evoluir. Então agora, em vez da gente reclamar do marido ou da esposa, a gente vai ver com outros olhos, né? Não, olha, esse espírito aqui, né, veio para me ajudar a evoluir, e eu vim para ajudá-lo. Aí lembra do livro Renúncia, não é? Onde Alcione, que vem da constelação de Sírios, um espírito de alta envergadura, renuncia toda aquela felicidade para mergulhar no corpo de carne na terra e ajudar a um grande amor, mesmo sofrendo os riscos e as dificuldades. Então vocês fazem que nem Alcione, quando tiver aquele marido complicado, não, eu sou uma missionária de Jesus, eu vim aqui para ajudar essa criança, esse espírito jovem, que não sabe o que faz. E aí a gente vai, não é, começando a enxergar da maneira diferente a vida. E colocamos, então, não é, esse autoconhecimento. Então eles vão funcionar como espelho, mostrando aquilo que a gente está colocando debaixo do tapete. É claro que às vezes eles têm uma visão distorcida, não é? É um espelho às vezes que engorda a gente, não é? Ou então emagrece demais. Mas eles vão nos ajudar, porque eles, mas você é fanático, não é? Os amigos de Edivaldo, mas você só fala em espiritismo. Não, mas olha, a doutrina que me salvou a vida.
que me dê um sentido para viver, onde eu encontro a plenitude. A iluminação de Valdo foi através do trabalho de divulgação, do trabalho social. Mas veja que ele não fica lá 100% do tempo na mansão do caminho, não. Ele sabe que a prioridade é a divulgação da doutrina. E Buda nos ensinou isso também no budismo. Há vários tipos de compaixão, porque as pessoas ficam, não conhecem a história de Buda e acham que querem encontrar o nirvana, o samadhi ou samadhi, e acham que a iluminação é ficar debaixo de uma figueira, como ele ficou, lá em posição de lótus, meditando, e pronto, ali é a felicidade. Não. Ali ele despertou para a verdadeira felicidade. Ele se libertou da ilusão da matéria. Porque os budistas nos dizem que as duas maiores causas de sofrimento são a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo, e o apego àquelas coisas que são transitórias. A gente deve se apegar às coisas que são eternas. Então ele vai nos falar da vida espiritual. E os budistas, eles têm 5 tipos de compaixões diferentes, inclusive que eles associam a cores. E a mais extraordinária delas, a compaixão branca, é a compaixão de levar o esclarecimento, a fé, a consciência que somos espíritos imortais, da espiritualidade aos nossos irmãos. Então, a grande iluminação de Buda não foi o despertar, não. Foi quando ele vai divulgar aquele conhecimento. Foi quando ele vai ajudar os seus irmãos. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque como pode amar aquele que não vê, se é incapaz de amar aquele que está ao seu lado? Então no Livro dos Espíritos está lá que aquela busca do ascetismo, da vida nas montanhas, no isolamento, pode ser muitas vezes egoísmo. A pessoa quer encontrar felicidade, mas só pensando nela. Então Buda, que nasce na riqueza, como um príncipe, ele vai então conhecer o sofrimento no mundo. Quando ele consegue fugir do castelo, porque havia uma profecia que ele seria um grande missionário, o pai não queria isso, lhe deixa trancafiado e só mostra coisas boas. Ele é criado sem ver a morte, sem ver doença, sem ver nada, só coisas boas. Cá um casamento arranjado, casa muito jovem, mas ele um dia consegue fugir do castelo, e aí encontra pessoas sofrendo, doentes, velhos à beira da morte, e aí então ele descobre como ele estava enganado, se compadece, e aí ele começa o seu processo de iluminação interior. Então é através desse trabalho no bem. Então essa caridade que a gente faz é muito importante. E muitas vezes, meus amigos, numa vida física só, a gente não vai conseguir a iluminação plena, não vamos tornar espíritos puros, não. Isso é ilusão. Isso é falta de humildade. Querer nos comparar a Francisco de Assis, a Madre Teresa, será que não é falta de humildade? Não. Até porque nós somos diferentes, não é? Nós somos todos diferentes. Jung dizia que nós nascemos originais, únicos, mas morremos cópias, tentando, seguir os padrões da sociedade, da família, e a gente vai soterrando os talentos, aprisionando, esse gigante interior que temos dentro de nós. Não vamos deixar o self se manifestar, o eu superior em toda a sua plenitude, porque a gente tem medo de ser diferente. Quando todos os missionários do Cristo foram diferentes, foram perseguidos, crucificados, decapitados, queimados vivos, lançados às feras. E o Espírito Samuel Lucas me diz: Nazareno, quando você for falar sobre iluminação interior, diga que a iluminação dos primeiros cristãos, espíritos muito nobres, eram deixar-se martirizar, crucificar, torturar, sem abjurar o nome de Jesus, serem crucificados, perseguidos, serem queimados como tochas vivas, para que a chama do Evangelho não se apagasse, pavimentando com seu sangue o caminho, para que um dia a humanidade pudesse encontrar Jesus
Então vejam que a iluminação que às vezes a gente está imaginando, né, numa vida física, é diferente. E se nós estamos num processo de transição planetária tão grave, de tantas transformações, no momento, não é, que os Espíritos estão falando desde Kardec, que já não dissemos mais que os tempos estão por vir, mas que os tempos são chegados. Então, não há mais tempo a perder. E nós precisamos saber o que foi que Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, o ser mais perfeito, então nós já temos um roteiro. E Ele nos pediu para sermos perfeitos, sim, dizendo: sede perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Mas será que dá para ser perfeito numa única encarnação? Não dá. E por isso, em várias passagens, diretamente e outras indiretamente, Ele nos fala da reencarnação, da necessidade de nascer de novo. Mas Ele estabeleceu um critério único para saber quem passaria à esquerda, os cabritos, e quem passaria à direita, as ovelhas, os benditos de meu Pai. Ou seja, se fizer isso, a gente sabe se a gente vai continuar reencarnando aqui na Terra, que se tornará um mundo melhor, um mundo de regeneração, muito mais feliz, quase sem sofrimento, ou para os mundos espirituais, daqueles outros que passarão à esquerda, que emigrarão para outros mundos, mais de acordo com o seu nível evolutivo, com os seus gostos, suas afinidades, onde lá serão missionários também, levando o progresso, levando a ciência, como alguns afirmam ser de capela, não é? Vieram grandes grupos para ajudar na evolução do nosso planeta certo dia. Daí porque a lenda dos anjos perdidos, dos anjos caídos, do paraíso perdido, não é? De Adão e Eva, todo aquele simbolismo tem um fundo de verdade. Ensina Emmanuel a caminho da luz. Então, a gente vai ver que está acontecendo uma triagem. Jesus nos fala a parábola do joio e do trigo, dizendo que o Senhor planta trigo e daqui a pouco tem joio, cisânia, uma erva daninha que parece muito com trigo. E aí os servos perguntam: Senhor, quereis que nós arranquemos o trigo, o joio agora? Eles: não, deixai-os crescer juntos, porque se arrancardes o joio agora, podereis levar muito trigo jovem que está nascendo. Mas ao final, arrancai o joio aos molhos, aos montes. E nós já estamos nessa transição, já está acontecendo essa triagem. Desde a chegada da doutrina espírita, os espíritos vêm nos falando isso. E qual foi o único critério que ele estabeleceu para a gente? Que a gente deve priorizar agora, mais do que o autoconhecimento e que a iluminação interior. Foi a única coisa que ele pediu, para saber quem vai passar à esquerda ou à direita. Eu não escutei, falou tão baixinho que eu estou achando que é um espírito falando. Pessoal, você não sabe, isso é muito importante. Qual a coisa mais importante da doutrina espírita? Caridade. Jesus falou claramente: olha, tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, eu estava nu e tu me vestiste, eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, eu estava peregrino, sem teto e tu me hospedaste. Toda vez que fizestes isto a cada um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Então vejam que ele pede só caridade. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa aceitar Jesus, não. Não precisa ser batizado. Não vai para o limbo, não, que não é batizado, não. A própria igreja já mudou isso. Precisa ser bom. Precisa combater o vício mais radical do ser humano, da questão 913 do Livro dos Espíritos, que é o egoísmo. Então é a gente fazer o bem, pode até ser ateu, se fizer fazendo o bem, está cumprindo. Olha, que não é pensar, não é ter boa intenção, não é rezar, não, é agir, só tem verbos lá. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste, não é? E aquele trabalho social, a gente não deve dar esmolas, a gente sabe, o Espiritismo não dá esmolas, não. A caridade no Espiritismo devia ser com K de Kardec, porque é diferente. Em vez de esmolas, dá salários, ele nos ensina.
e da maneira como fazer ajuda, sem humilhar a pessoa. Então a gente vai, não basta vir aqui entregar uma cesta básica não, pessoal. Tem que ir lá na casa da pessoa que vai receber, saber o nome dela, como é que você está, acompanhar e tudo. Aquela criança lá no abrigo, elas não precisam de roupa, não precisam de alimento, não é isso que lhes falta, mas é o amor que é o alimento das almas. Elas são tão carentes, elas precisam de orientação, de educação, de alguém que cuide delas, que eles orientem. Pô, nosso lar é um mundo muito melhor do que o nosso, porque lá não tem crianças abandonadas. Então a gente precisa saber, conhecer, amar. E os Espíritos vão complementar. Aqui Kardec pergunta, qual o sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Eles vão dizer 3 coisas: benevolência para com todos, ser bom para todos, não é? Ele vai nos dizer, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos odeiam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Veja o nosso Pai que faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Então a gente vai ser bom para todos. O I depois, que é para a gente acionar o BIP, B de benevolência, I de indulgência para com as imperfeições alheias. Dar um desconto, porque nós também precisamos de descontos, de misericórdia. E o P, o perdão das ofensas. Então a gente vai ter a caridade material e a caridade moral. Pronto, pessoal, já dá para sair daqui feliz. Já valeu eu ter vindo aqui para o GPEC hoje. Já sabe, já basta fazer caridade e ir fazendo essa caridade moral, que também não é fácil, a gente vai vencendo aos pouquinhos, mas o perdão a gente sabe que é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Não vai dar tempo da gente falar sobre perdão, mas tem palestras gravadas sobre perdão, sobre auto-perdão. É muito importante o auto-perdão também, porque a gente tem que se libertar desses condicionamentos, desse sentimento de culpa, às vezes de encarnações anteriores que a gente teve dificuldade, né? Às vezes a questão da riqueza, a gente, será que isso não é pecado não? Será que eu vou me salvar? Não, Jesus não condenou a riqueza, Ele falou que era difícil um rico entrar no reino dos céus, porque vamos ver que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a riqueza, ela exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então ela é uma prova muito difícil, mais difícil do que a pobreza muitas vezes. Mas vejam que Jesus nos ensina que há níveis evolutivos, e que não é para a gente vender todas as nossas coisas e distribuirmos aos pobres, necessariamente não, porque Ele vai nos dizer, né, quando Ele encontra o mancebo rico, que Ele lhe pergunta: Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: observai os mandamentos. E quais são eles? Ele repete, e o jovem vai dizer: tenho-os observado desde a minha mocidade. Aí Jesus lhe diz: faze isto e viverás. Ou seja, se a gente cumprir os 10 mandamentos, pessoal, está ótimo, está bom da conta. Neste nível evolutivo, excelente. Só que o jovem era ambicioso e vai perguntar: tenho observado isso desde minha mocidade, o que me falta? Olha, agora é o segundo nível. Aí agora já é de para Francisco de Assis e essa turma boa, e Chico Xavier e tudo mais. Se quiseres ser perfeito, vai, vende todos os que tens, distribui entre os pobres, renuncia-te a si mesmo, vem e segue. Então são 2 níveis, né? Eu não dou conta de vender tudo que eu tenho para dar para os pobres, nem é essa a proposta, senão ia transformar a humanidade toda em um bando de mendigos miseráveis, não é? Como está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Não é essa a missão. Zaqueu é elogiado por Jesus porque emprega muitas pessoas em suas fazendas, não é? Vem gente da Samaria, da Síria, para trabalhar nas suas fazendas, para produzir, e Jesus elogia, está lá no livro Boa Nova, Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Então vejam que não é a riqueza o problema, e aí a gente vai tendo esses condicionamentos, que às vezes impede até a gente de conseguir ganhar dinheiro. Tem gente que não segura nem dinheiro, né? Bota um papel enrolado assim no dinheiro, ou bota, porque não gosta de pegar em dinheiro.
às vezes tem inconscientemente problemas, já achou que a riqueza era pecado em outras vidas, ou às vezes nessa. Então vejam quantas coisas o autoconhecimento vai nos ajudar a libertar. Mas não vamos, não é, num seminário de 1h30, 2 horas, a gente não vai, não é, poder aprofundar muito. Mas como é rico, como é bom. Vejam, Joana de Anjos vai trazer uma série chamada série psicológica, que vai aos poucos a gente ali, né, se familiarizando, conhecendo a psicologia junguiana também, que ela também faz um estudo, não é? E a gente sabe que o conhecimento vem de lá para cá, não é? Jung era um médium extraordinário. Clóvis Nunes, nosso querido expositor também aqui da Bahia, ô terra abençoada, né? Só tem expositor maravilhoso. E aí ele vai dizer, né, contar do fenômeno que acontece com Jung, como ele era um médium extraordinário, como toda a sua família era médium. A sua tese, não é, de pós-graduação vai ser sobre a mediunidade da sua tia, da sua cunhada, não me recordo agora. Então, quantos fenômenos acontecem? Então, na mediunidade a gente também vai aprender com os espíritos. O principal objetivo da reunião mediúnica qual é? A instrução, o aprendizado. Porque, meus amigos, os espíritos têm como ajudar os desencarnados. Claro que tem uns que vão precisar ainda mais do auxílio do encarnado, como Ivone Pereira revela em Memórias de um Suicida, que os suicidas, para ter uma recuperação mais rápida, muitas vezes é necessário, não é, ele receber os fluidos vitais do médium. Então somente ali, aquele momento ali num grupo mediúnico, nós vamos ajudar muitos desses irmãos necessitados, que às vezes estão insensíveis aos esclarecimentos, à ajuda, ao auxílio do mundo espiritual, porque estão num processo, né, de monoideísmo, de fixação mental tão grave, alguns deles, né, que é necessário a incorporação nos médiuns. Então a gente vai aprender muito no grupo mediúnico, vamos ter até revelações de nossas vidas passadas, quando for útil, quando for bom, porque jamais deveríamos fazer terapia de regressão a vidas passadas por curiosidade, nos ensina Emmanuel. Mas ela é também uma técnica terapêutica muito útil, desde que seja feita por profissionais competentes da área de saúde, não é? Médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Tem muita gente também aventureira aí, fazendo às vezes regressão em grupo. Alberto Almeida diz que às vezes ele vai ter que atender pessoas que fizeram regressões mal feitas, que ficaram com conteúdo aberto, porque só regredir não é terapêutico não. Lembrar da vida passada pode ser pior. A pessoa vai ficar com um sentimento de culpa muito grave. Pode abrir campo para a influência dos obsessores. Então ela é muito pouco indicada. Mas quando é bem indicada, ela traz excelentes resultados. É muito mais importante o trabalho normal da psicoterapia. Aliás, uma grande ferramenta de autoconhecimento. Um bom psicólogo, vocês vão fazer uma grande jornada do conhecimento interior, né? Que um profissional vai ajudando a você a desenrolar alguns núcleos, algumas coisas que não estão bem fechadas, né? A Gestalt terapia e tantas terapias técnicas diferentes. E a regressão só vai funcionar se depois que a pessoa recordar, fizer uma psicoterapia em cima daquele conteúdo para transformar, ressignificar aquela questão. Então não é uma panaceia, um remédio para todos os males. Não é uma solução milagrosa. Não. Aliás, o véu do esquecimento é uma das maiores bênçãos da reencarnação. Então a pessoa já tem que ter uma maturidade, né? Pessoas com obsessão grave não devem fazer, pessoas com esquizofrenia, pessoas com transtornos psiquiátricos graves, pessoas, não é, gestantes, só em casos excepcionais, pacientes terminais também não se recomenda, crianças também não é recomendável. Então veja que tem uma série de contraindicações também. Agora, ela é também uma ferramenta que no tratamento vai ajudar a pessoa a se conhecer melhor. Mas ela não é um fim, o fim dela não é o autoconhecimento, é terapêutico. Então vejam como temos técnicas diferentes. Então temos o PFWORK de Eva Pierrakos, que não é somente ler, tem que, não é, estudar em pequenos grupos.
Temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos grupos, não é um grupo muito grande, as pessoas não participam, porque os terapeutas em grupo, eles falam assim, olha, a doença sai pela boca. Então, quando a gente verbaliza as nossas inquietações, é como o que eles chamam de catarse, a pessoa vai colocar para fora aqueles conteúdos, e ela sente um alívio muito grande. E quem está ali muitas vezes do lado vai ajudar, vai esclarecer, vai acompanhar. O atendimento fraterno, quando a gente pode falar aquelas coisas mais íntimas, não é? Porque no grupo não é bom também, não é? Contar às vezes coisas muito delicadas. Então, um atendimento fraterno, que o ideal é que seja um acompanhamento fraterno, a pessoa seja reentrevistada várias vezes, como esse trabalho que é feito lá no Ceará, e começou com a Fundação Allan Kardec no Amazonas. A gente tem no YouTube uma apresentação chamada Tratamento Espiritual Combatendo a Evasão, não é? O pessoal que sai da casa espírita, como ajudar a que as pessoas sejam melhor acolhidas na casa espírita. É muito interessante esse formatozinho, esse projeto, não é? Então, nesses pequenos grupos, a gente vai aprender muito e vamos fazer a reforma íntima. Porque Jesus nos fala que não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai vagando pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, a gente vai compreender, não é? Que se a gente não fizer a reforma íntima, não adianta só fazer a desobsessão, o tratamento com passe, não. Temos que estudar, como nós vimos ontem, porque o conhecimento, não é, nos ajuda, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O autoconhecimento, e a gente vai então desenvolver a fé, e a fé vai nos ajudar a vencer o medo, que provoca uma série das nossas imperfeições, o egoísmo, o ciúme, não é? A vaidade intelectual, a inveja, a omissão no bem, o medo de trabalhar como médium. Quantos trabalhadores enferrujando a enxada? Com medo por quê? Porque em outras vidas, muitas vezes, já foram chamados de loucos, já foram trancafiados em prisões, já foram internados em manicômios, já foram queimados vivos. Morre de medo da mediunidade, ou medo dos espíritos, que nada mais são do que as almas dos homens que viveram. Mas a gente tem esses condicionamentos, né, da igreja tradicional, que espírito é assombração, né? Então a nossa mãezinha querida desencarna, e aí ela vira assombração. Por que ela vai virar assombração? Aí o povo fica rezando, olha, não apareça não, mamãe, olha, eu quero muito bem, mas não me apareça não. Mas quando todos os profetas eram médiuns, tá? Lá no Egito tínhamos os pitons, as pitonisas, os hierofantes, ensina Raul Teixeira. Na Grécia, os oráculos eram médiuns. Na Índia, os rishis. No judaísmo, os profetas. Durante a Idade Média tínhamos os magos, não é? Os feiticeiros, as bruxas, chamadas indevidamente assim. Né? Os trabalhos de magia, que a gente sabe que existe, né? Entre até as tribos indígenas tem lá o raizeiro, né? Tem o chefe que é o pajé, mas tem o xamã, tem lá o curador, médiuns de efeitos físicos, de desdobramento, ajudando a sua tribo. Então a mediunidade sempre esteve presente, e os espíritos vêm nos ajudar, porque eles são também nossos personal trainers também, vêm nos ensinar, olha, você não é lá grande coisa não. Então, quando eu melhorei lá da depressão em Fortaleza, fiz o tratamento, fiquei tão bom, fiquei curado. Minha psiquiatra tirou meus remédios. Psiquiatra espírita. Não, Zé, você fez a reforma íntima, fez o tratamento espiritual, fez a desobsessão, foram 4. O negócio era complicado. 4 desobsessões, não é? Comecei a dar aula de sou monitor de ESD até hoje, sistematizado, não é? E trabalhando e tal, trabalho voluntário, ajudando, não é? Assessor de jurídico lá na Federação do Ceará, fazia um trabalho também, não é, social. Então a gente trabalhando, e elas, não, você está bem, está curado. E eu passei 4 anos, ó, joia. Aí os espíritos me mandaram morar em Brasília, me passaram no concurso e só tinha vaga para Brasília, né? Só consegui a lotação de Brasília. E aí cheguei lá, eu comecei a ficar romântico. E aí eu disse, mas meu Deus, eu tinha feito o tratamento espiritual, tinha ficado bom. Esse negócio de espiritismo não funciona não, como é que é esse negócio, não?
Não estava entendendo. Aí o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, a gente não tem mediunidade assim propriamente ostensiva, ainda não estamos fazendo só o estudo e desenvolvimento da mediunidade, lá na Comunhão Espírita de Brasília, e ele disse: olha, meu filho, é porque Deus é infinitamente justo e bom e misericordioso, Ele jamais nos dá fardos que nós não possamos suportar. Então naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou. Depois que a gente viu que você estava melhor, que você já estava mais fortinho, porque se viesse todos de uma vez você não dava conta, a gente diz: manda mais uma parte da turma para ir para cá. Então vá fazer o tratamento médico, vá buscar o tratamento espiritual, não é? Como todos os outros fazem. Então a gente não é melhor do que ninguém, vamos fazer a nossa parte. Então vejam que a gente vai compreendendo que temos ainda muitos compromissos e que temos muitas questões a resolver e a realizar. Bom, pessoal, nós temos aqui várias perguntas chegando. O Marcos já chegou? Marcos, lá de Feira de Santana, então ainda não. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, só para a gente tomar uma água, esticar as pernas, intervalozinho de 10 minutos. O Esposo da Pobreza, do espírito Júlio Diniz, psicografia de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia, e nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E sobretudo ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, a poesia de Júlio Diniz, por Chico Xavier, de Parnaso de Além Túmulo, é para percebermos a importância da humildade e da caridade, sobretudo nesse momento tão grave por que passamos todos nós. Ideação suicida muito forte tem cura, auxílio, com a busca da psiquiatria e do autoconhecimento? Sim, mas eu diria algo mais.
as ideias suicidas normalmente têm também um componente de obsessão espiritual. Então a gente deve usar o tratamento médico, não é? O tratamento espiritual não dispensa a ajuda dos profissionais da medicina, é muito importante. Temos, não é, remédios hoje maravilhosos, né? Antidepressivo, emagrece, olha que notícia boa, não é? Vai dar mais disposição para a gente malhar, para a gente correr, para a gente fazer atividade física, ter mais alegria de viver. Então a gente usar a medicação, né? E também buscar a psicoterapia, né, que vocês falaram aqui, e o autoconhecimento e também o auxílio espiritual, não é? Buscar Jesus, o maior psicólogo do mundo, porque as ideias suicidas às vezes são também repetições. O Livro dos Espíritos nos diz que as provas tendem a se repetir. Então aquelas provas que a gente não conseguiu superar, muitas vezes nós reencarnamos com aquela tendência. Então é natural às vezes que alguém que já se suicidou tenha propensão ao suicídio, como foi o caso de Ivone Pereira, não é? Então as provas tendem a se repetir. O espírito que assina com o nome de Hamed, o Francisco do Espírito Santo Neto, vai dizer, não é, que nós atraímos, né, repetindo a informação de André Luiz, que nós atraímos as experiências, as pessoas de que necessitamos para evoluir. Então não é por acaso você só arruma, não é, marido, namorado, alcoólatra, não é por acaso. Não é por acaso, né, que a gente está atraindo determinadas questões na área financeira, na questão do trabalho. Por que a gente não casa? Tem alguma coisa, alguma lição não bem compreendida que a gente precisa superar. E o autoconhecimento vai nos ajudar muito. Se cada um tem seu tempo de maturação espiritual, como reconhecer até onde esquecer as ofensas, como relativizar o perdão, com o limite do que você pode nesse momento. Na palestra sobre perdão e auto-perdão a gente fala isso. Primeiro, que perdoar não é ser conivente com o mal, não. Mas a gente não vai ficar contra a pessoa, não é? Mas perdoar vai ser um grande exercício de renúncia, de amor, uma grande prova de amor e uma grande prova da gente estar lutando contra o orgulho. Quanta gente às vezes se separa por conta, né, de uma coisa transitória. A irmã de Divaldo, Nair, a irmã mais velha, casada com um homem maravilhoso, que iria inclusive custear os estudos de Divaldo, que era o filho caçula. Ela, porque soube de uma melhor amiga, olha a melhor amiga, que ele teve um caso numa viagem, uma coisa passageira, contou para ela, e ela, orgulhosa à época, não é? Revoltada, o que fez? Tomou veneno, se suicida, sofre no mundo espiritual. E para piorar a situação, o coitado do marido, desesperado, né, louco por ela, acaba casando com quem? Não, com a outra, né? O caso lá, ou era com a amiga, eu não sei. Acho que foi com a amiga, vocês têm razão. Então, como realizar a reforma íntima sem martírio? Primeiro, compreendendo que a natureza não dá saltos, não é? Então a gente não vai fazer a reforma íntima, vai se transformar em anjo numa encarnação única, não. Ter essa humildade, um passo de cada vez, porque o perfeccionismo, que é fruto do orgulho, vai nos fazer sofrer. Então reconhecer que temos nossos errinhos, nossas coisas, e vejo que Jesus utilizou de cooperadores, não é, atrapalhados. Pedro nega 3 vezes diante do palácio de Caifás, não é? João diz aos samaritanos: Senhor, dizima-os com seu poder. Ele pegou gente, né, Judas, que o traiu, Tomé, que não tinha fé robusta. Então vejam que ele pegou um homem simples e transformou a humanidade. Então não vamos esperar cooperadores perfeitos, nem vamos também esperar que a gente seja um modelo de perfeição para começar a trabalhar, não. Todos nós poderemos trabalhar e ajudar o semelhante. No mundo de hoje nós somos cobrados quando estamos tristes. É como se não pudéssemos ter esse sentimento. E na maioria das vezes a tristeza é confundida com depressão. O que acha desse raciocínio? Hoje a gente está
sofrendo a ditadura da felicidade, né? Não estiver sempre sorrindo, já não. Por que a gente não pode ter os momentos de reflexão, não é? E a tristeza é natural, é saudável, né? O retorno de um ente querido ao mundo espiritual, uma doença, a perda do emprego, né? Um momento que a gente está fragilizado emocionalmente, a gente deve aceitar a tristeza, não é? Não ficar cultuando, cultivando, alimentando, não, mas aceitar, a aceitação, a resignação que nos alivia e nos consola. Chico Xavier dizia que 50% da cura chama-se aceitação, e que os outros 50% vem com o tempo, vem devagarzinho. Então a gente reconhecer que a doença, né? Essa aqui está muito grande, vou deixar para ler no final. A reforma íntima é o primeiro passo da evolução no nível da consciência missionária no mundo material. Eu acho que seria talvez o passo mais importante, é a reforma íntima. Por que o Kardec nos orienta? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então a gente reconhece que temos defeitos e vamos nos esforçar para combatê-los, mas também sem ficar se martirizando, né? E não ficar combatendo os maus pensamentos, não, isso não funciona. Então vejam que até uma moça veio conversar comigo, mostrando que ela tinha uma dificuldade e não conseguia esquecer aquilo, superar quase um monoideísmo. Eu disse: olha, lembre do que Buda nos ensinou. Buda nos disse que, certa vez, quando ele estava ensinando aos discípulos como meditar, um deles disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Eu fico pensando nisso, naquilo outro, eu não consigo me aquietar. Ele disse: não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. Ele disse: no macaco? É aquele animal, o macaco. Ele achou estranho, mas foi até a sua cela. 2 horas depois ele volta: mestre, não consigo tirar o macaco da cabeça. Então a gente ficar combatendo os maus pensamentos, as nossas más inclinações, a gente está fortalecendo eles. Por isso Jesus diz: não resistais ao mal, mas se alguém te bater em uma face, oferece outra. Vamos substituir o mal com o bem, com os bons pensamentos, com as palestras, não é? Com música, com as boas leituras, com o trabalho no bem, porque mente vazia é a oficina do mal, não é? Então vejam que a gente vai aprendendo, né, a combater e não ficar fortalecendo. Isso, vamos substituir os pensamentos. Eu só ando no carro escutando palestra. Tem esse negócio de tablet agora, essas coisas da moda, né? Pronto, baixo as palestras da internet, fico assistindo, para todo lugar que eu vou, estou lá com o negócio. Aí a minha esposa diz: olha, ou eu ou o tablet. Porque a gente fica, né, às vezes, mas eu adoro, olha, obsessor para andar comigo, vai ter que gostar da doutrina espírita, senão vai sofrer, porque vai ser doutrinado só escutando palestra, né? A gente botou uma música também, porque só palestra ninguém aguenta, né? Por isso que nos MP3 e nos CDs de áudio a gente coloca alguns grupos musicais lá de Fortaleza, o Grupo AME, o Francisco Nunes, não é? A Companhia do Caminho lá do Rio de Janeiro, com músicas também para vocês conhecerem. São só algumas amostras. Então a reforma íntima vai ser muito importante para a gente, mas só transformar sem materializar não resolve. O que é que Jesus pediu? Ação, não é? Então a cada um será dado conforme as suas obras. Está lá no Apocalipse, em 2 versículos, no último capítulo: cada um será julgado conforme as suas obras. E daí porque os Espíritos nos falam tanto da importância da disciplina. Mas não é a disciplina do horário, não. O pessoal interpretou errado. Claro que a gente precisa terminar na hora certa, tem gente que tem compromisso, vai perder a condução, não é? Mas não é o horário mais importante, a disciplina, diz o Espírito Samuel Nazareno, são 3 importantes. A disciplina do pensar, vigiai, não é? Vigiai os vossos pensamentos, analisar. E orai, a fim de não cair, em obsessão, em tentação. Que a disciplina do falar, que da vossa boca não saia nem uma palavra torpe, mas somente aquele que for útil para edificação, como ensina Paulo. E a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem.
não é? Quantas vezes Chico varava as madrugadas atendendo as pessoas? Não tinha hora para Chico terminar o trabalho, não é? Então a gente reconhecer, mas é importante a disciplina, sobretudo no mundo, não é, dos horários também. O que fazer quando um familiar não é aquilo que demonstra ser, mas finge ser o que não é? E os outros familiares não aceitam enxergar a verdade e obrigam os outros que não compactuam da mesma opinião a se calar e fingir que não veem. Bom, isso pode ser caridade, mas pode ser covardia, pode ser hipocrisia nossa, não é? Então Jesus chamava a atenção, mas como é que ele fala? Chama o teu irmão em particular, não é? Então a gente pega a pessoa no momento oportuno, quando ela está aberta, quando ela está na sintonia, e não no momento que seja atrapalhada, tá certo? Então tem umas técnicas na palestra sobre as dificuldades da convivência em família e também a dificuldade de convivência na casa espírita, e a gente comenta como é que a gente faz esse feedback para ajudar as pessoas, tá certo? Mas muitas vezes a gente pode estar sendo conivente com o erro, né? Por que tanta ansiedade no mundo atual, não é? Então, tem que assistir a palestra sobre ansiedade, mas é muito da questão da gente não conhecer as leis que regem o universo, não se conhecer, não saber que temos uma programação reencarnatória, sabemos que tem uma missão, meus amigos. Então, às vezes, a nossa missão principal é ser mãe, e a gente fica sofrendo por causa do emprego, por causa daquilo. Não, a principal missão era educar os filhos, era ajudar, era, não é, ser missionária daquele marido complicado, daquela sogra difícil, não é? Conquistá-la com a perseverança no amor, na prece. E a gente às vezes não conhece. Então fazer esse autoconhecimento, porque os espíritos dizem a Kardec que antes da gente reencarnar, os espíritos antevêem as provas que vão passar aqui na Terra. Então a gente programa, a gente aceita a família, os problemas, porque a gente sabia que seria para o nosso crescimento espiritual. Então tudo que Deus faz é bom, e a gente saber, como Jesus nos fala, não é? Que até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados. E no meu caso, né, está até mais fácil de contar, né? Está pouquinho, né? Então, a gente tem que confiar mais na providência divina, fazer esse autoconhecimento, a meditação, a reflexão, tá? Tem outra técnica muito interessante, eu vou falar antes que eu esqueça, é o Eneagrama. O Eneagrama não é nada místico, não, são classificações da personalidade, como Jung fez, como vários psicólogos fizeram também, que divide as nossas personalidades em 9 grandes grupos, ainda podendo haver, né, cruzamentos, misturas, e eles vão dizer que são os defeitos que a gente tem, que todos nós ainda trazemos aquele principal defeito, e que a pessoa pode estar resolvida, redimida, pode estar mais ou menos e pode estar ainda com aquele defeito muito presente. E curiosamente, é um conhecimento sufi, mas trazido por Gurdjieff para o Ocidente. Tem vários livros, estava sendo ensinado inclusive na Universidade do Rio de Janeiro, mas outras universidades também têm. Você, através desse estudo, você começa a se identificar qual o seu principal defeito de raiz. Então eles vão falar que nós temos a raiva, temos a inveja, temos o medo, eles acrescentam o medo, não é, que não é pecado capital, o egoísmo, o orgulho, a preguiça, vários defeitos, e como a gente identificar, e tem as várias características, e como nos ajudar a nos autoconhecer também. Então fica também a sugestão como mais uma técnica para ajudar. Essas classificações psicológicas ajudam também a gente identificar, não é? O Pathwork tem uma meditação a 3 vozes, que poderiam justamente ser essas 3 casas mentais que André Luiz nos fala, que eles chamam de criança ferida, que é aquela parte mais instintiva nossa, carente, não é? Temos, não é, o ego, que funciona como mediador, e o self, o eu superior. E ele vai dizer que o ego, na verdade, não é para ser destruído, como algumas filosofias orientais, de certo modo, ensinam, que o ego deve ser forte para fazer essa intermediação e mostrar à criança ferida que ela não precisa ter medo, suprir aquela carência e permitir que o eu superior assuma o comando da nossa existência.
Então é muito interessante, chama Meditação a Três Vozes, do trabalho do Perfork, de Eva Pierrakos, né? Então vejam que existem técnicas, além da revisão diária, e ele fala, o guia também fala da revisão diária de Santo Agostinho, mas a gente deve buscar, como está lá no Livro dos Espíritos, dizendo que nós devemos nos instruir da melhor maneira de educarmos-nos, de educar os nossos filhos. Então a gente buscar essas técnicas de autoconhecimento e várias outras que tem, não é, à nossa disposição, que a gente pode explorar também para o nosso crescimento. Então, através dessas classificações psicológicas como Eneagrama, a gente vai se enquadrar. Eu percebi que eu sou tipo 9 com a ala 1. O 9, o defeito principal é a preguiça, e a ala 1, o defeito principal é a raiva, mas a parte boa de cada um, não é? A raiva é o cara que é super trabalhador, né? É o reformador. E o tipo 9, quando ele supera a preguiça, ele é o pacificador. Então ele, né, consegue viver com mais harmonia. Então, aí você vai trabalhando, né? E vai mostrando inclusive quais são os tipos de casamento que dão mais certo de acordo com os tipos do Eneagrama. É bem curioso, vale a pena conhecer, escrito por um padre. O livro que eu li, Eneagrama, As 9 Faces da Alma, mas tem vários livros sobre esse assunto, tá? E tem um livro muito interessante, chamado A Doença como Caminho. É um livro que foi considerado best-seller na Alemanha em 1983. Doutores Thor Deflesen e Rüdiger Docker, um médico e um psicólogo alemães, dizendo que as doenças também são sintomas do nosso psiquismo, que elas têm algo a nos falar. Então vale a pena conhecer também. Tem alguns exageros, né? Não é uma obra espírita, mas vale a pena a gente conhecer, porque ele vai, por exemplo, falar que a depressão pode ser agressividade reprimida, a gente não saber lidar com a nossa energia agressiva. Chegou? Não. Então dá tempo da gente falar. E Alberto Almeida tem um seminário chamado A Raiva em Suas Mãos, que ele vai trazer essa abordagem. Divaldo comenta também, outros expositores, mas mostrando que energia agressiva, raiva, Deus não nos deu para o nosso mal, não. Ela foi útil, não é? Para a gente se defender do ataque das tribos inimigas, dos animais ferozes, para a gente ter autodefesa. E a gente pode fazer 3 coisas com a nossa energia agressiva. Podemos agredir quem nos ofende, podemos, não é, engolir aquela raiva e adoecer, ficar com ressentimento, não é, ter problema de AVC, de infarto do miocárdio, de tantos problemas que nos assolam, não é, tromboses, gastrite, porque aquela energia está acumulada, né? Ou nós podemos canalizar a energia agressiva para o bem, podemos canalizá-la para a garra, para termos mais determinação, mais coragem, e até canalizar para o trabalho. Então vejam como a gente pode canalizar a energia ruim para o bem. Então vejam, não é? E aí a gente vai compreender muito melhor certas coisas. Na hora da confusão, da briga, a mulher não deve discutir com o marido, porque ele está fora da sintonia, ele está vibrando numa sintonia tão baixa. Por mais que você esclareça, que você faça uma palestra espírita, ele não vai escutar. Deixa ele desabafar, deixa ele colocar de tudo aquilo de ruim para fora, não é? E aí a mulher inteligente, porque ela é mulher baixinha, é um perigo, diz Divaldo, porque controla o marido. A norma que o diga, né? Homem baixinho como o meu, ao contrário, atrapalha a mulher. E Raul Teixeira diz que os maridos são a coisa mais boba que existe na alface da terra. Alface da terra. As mulheres são muito mais inteligentes do que nós. Então, a mulher inteligente, a mulher baiana, aí ela vai chegar e vai deixar ele falar, vai usar a água da paz, não é? Colar um pouco de água na boca, não engolir nem cuspir fora, permanecer até o fim da discussão. Como ela vai ficar com a boca cheia de água, não vai poder falar, vai ter que calar, e quando um não quer, 2 não brigam. E aí, mais 2, 3 dias depois, quando ele está melhor, ele está mais tranquilo, quando ele está feliz, o time dele ganhou, então. Aí a esposa disse: maridão, você falou aquilo naquele dia, não foi? Foi. Pois eu não admito que você faça isso por isto e por esse motivo. Eu não aceito que você proceda dessa maneira por isso e por aquilo. Ela vai dizer sim, sim, não, não. Porque tudo que ultrapassa dali vem do mal, ensina-nos Jesus. Então ela vai verbalizar a energia agressiva, não em violência, mas em palavras,
em imposição de limites, o marido vai ficar, essa mulher deve estar obsediada, né? Mas ela vai. Coragem, porque Jesus é o nosso modelo de coragem. Jesus não fraquejava diante dos sacerdotes, dos fariseus, doutores da lei. Não. Jesus é o nosso modelo. A gente tem que seguir o modelo de Jesus, nosso exemplo. E aí, vamos também ver até que, por exemplo, tem um autor que diz, olha, a pessoa fica aprendendo a sua raiva, ela pode somatizar também, pode dar até constipação intestinal, ficar com prisão de ventre. Porque sendo o intestino responsável para colocar tudo de ruim para fora, se a pessoa não coloca aquela energia para fora, ela adoece e pode provocar até prisão de ventre. E aí por isso a gente sabe que o pessoal, né, quando alguém está aprendendo a raiva, o povo diz assim, olha, o fulano está enfesado. Está cheio daquilo que vocês estão pensando mesmo. Então a pessoa pode ficar até enfesada. Olha a raiz das palavras, de onde vem, não é? E a gente não sabe. Então, da agora a gente já descobriu porque as mulheres tomam tanto laxante. Não é só para emagrecer não, é porque normalmente elas prendem muito a energia agressiva, né? Porque a nossa cultura ainda é muito machista, né? A mulher foi criada muitas vezes sem poder se expressar muito bem, tendo que aguentar muita coisa do marido. Então elas têm mais depressão. Olha aí, eles dizendo que a depressão pode ser a agressividade reprimida. Tem um problema dos hormônios também, que a gente falou ontem, não é? E temos também a questão da gente não saber expressar. Então o autoconhecimento vai verificar, olha, por que eu estou ficando assim? Por que eu estou ficando irritado? Por que eu estou ficando magoado? Né? E às vezes é uma questão de não estarmos sabendo lidar com essas nossas energias, que são os instintos da animalidade, que estão presentes na gente, que fazem parte e que nos ajudam, se a gente souber canalizar para o bem, ok? Então não ficar, né, se culpando, se martirizando, porque sentiu raiva. Não, é natural isso. Agora, o que a gente vai fazer com a raiva é que vai fazer a diferença, ok? Caro amigo, quero inicialmente parabenizá-lo, obrigado pela exposição, por haver discorrido sobre temas atuais. É uma carta, né? Uma carta aqui no negócio. Importantes, notadamente, por haver citado a Gênese, né, de Kardec, por diversas vezes, livro tão importante e tão menosprezado pelos espíritas. Se possível, fale um pouco mais sobre o estudo em pequenos grupos, que começa a ressurgir como importante para o autoconhecimento e o despertar coletivo. Que a paz do Cristo o acompanhe. Bom, então, é a nossa última pergunta. Eu comentei com vocês, né, e curiosamente, pessoal, segundo o censo do IBGE do ano de 2000, os 2 estados onde o espiritismo mais cresceu em todo o país, vocês sabem quais foram? O primeiro, o Amazonas, e segundo, o Ceará. Em termos percentuais, foi onde mais cresceu. E curiosamente, foi no Amazonas onde surgiu esse estudo do Evangelho em pequenos grupos. Né? Kardec nos ensina, no Livro dos Médiuns, que em vez de assembleias com 200, 300 pessoas, ele preferia pequenos grupos. Não quer dizer com isso que a gente vai ter que derrubar as casas grandes, não, destruir, não. A gente pode ter dentro das casas grandes os pequenos grupos de estudo, onde vai ter mais fraternidade e assim por diante. Mas Nazareno, Chico Xavier disse que casa que muito cresce, o amor desaparece. Só que ele também disse, está lá no livro de Adelino Silveira, não é? Chico de Francisco, se não me engano, e ele vai dizer que um rapaz chegou para perguntar a ele que tamanho da casa ele deveria construir espírita, porque havia recebido um terreno muito grande. E Chico disse: olhe, eu vou lhe contar uma história. Tinha um rei, um príncipe que ia se tornar rei na Espanha, e tinha um amigo que era padre, numa cidadezinha pequenina. Quando o seu amigo assumiu a coroa, lhe convidou e disse: olha, agora eu vou lhe nomear bispo de uma grande região. Mas como o rapaz era preguiçoso, ele disse: não, rei, eu quero continuar ali na minha paróquiazinha. Tá bom. Então o conto é chamado, o título é O Tamanho da Preguiça. Então vejam que, aliás, não é o livro Chico de Francisco não, pessoal, acho que é Kardec que prossegue, tá?
E aí ele vai dizer, olha, já que vai construir, faça grande, de preferência 2 andares. Então não tem nenhum problema das casas serem grandes, porque a gente multiplica os esforços, maximiza os recursos. Agora é importante que a gente tenha um estudo em grupos, pequenos grupos de preferência. Na casa onde eu dou estudo sistematizado, a fase 1 do ESD, tem 80 alunos. Eu já falei lá com o diretor, disse, olha, nós precisamos reduzir, no máximo 20, 25. Se depois for ficando menorzinho, a gente junta com outro. Mas eu não consigo nem decorar o nome dos alunos. O povo me cumprimenta, eu digo, quem é você? Não, foi seu aluno. Então, porque aí a gente vai poder criar raízes. E a gente poder receber as pessoas que vêm de outras religiões. E as pessoas vêm na casa espírita sofrendo, meus amigos. As pessoas vêm para cá, elas não querem saber da história do espiritismo, quem foi o Swedenborg, Mesmer, ela quer ficar boa, quer ficar melhor. Então a gente tem que oferecer o melhor tratamento, que é o Evangelho do Cristo. Então, sobretudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec foi o maior tradutor, o melhor intérprete, o melhor exegeta, não tradutor, mas exegeta, porque ele escolheu o mais importante que temos no Evangelho, os ensinamentos morais. Não é como o Bezerra vai dizer, que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita, e que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs. Então o Evangelho, a pessoa chega a elas poderem falar, porque a doença sai pela boca, então elas vão poder, confessai-vos uns aos outros, como nos recomenda Paulo, e a gente vai então participando, ajudando. E quem chega lá com a unha encravada, chorando, vai ver que na verdade tem o outro do lado que está desempregado, uma senhora que perdeu um ente querido, que retornou ao mundo espiritual. Ele esquece do seu problema e começa a ajudar os outros, e aí a gente se sente útil. Eu entrei na casa espírita assim. Então é uma porta de entrada. A pessoa vai na palestra, a gente recomenda, olha, vá lá, passa pelo atendimento fraterno, pela entrevista. Só que o que eles fazem? Colocam 2 monitores, e um deles vai ficar dirigindo e o outro vai reentrevistar as pessoas. Então chama, os grupos são no máximo 15 pessoas, sai ali da sala, bota ali na porta ali 2 cadeirinhas, como é que você está, meu amigo? Você está melhor? E tal, e a gente vai fazendo um acompanhamento fraterno. E ali, além da reforma íntima, tem o apoio da reunião mediúnica que acontece em paralelos, em separado, onde os espíritos que estão nos prejudicando são sendo atendidos, esclarecidos. Então a pessoa vai fazer o grande tratamento, que é a reforma íntima, sob a luz do Evangelho e sob o esclarecimento da doutrina espírita. E a pessoa, mas e esse negócio de reencarnação? Não, você vai ver isso com mais detalhes no EJA. A pessoa fica interessada, alimenta o estudo sistematizado e reharmoniza. Quanta gente que é trabalhador, às vezes é médio, chega na casa espírita ainda desarmonizado, não, a gente nem conhece, não, vai lá para o estudo do Evangelho. Aí passa lá, melhora, aí o próprio monitor diz, olha, o fulano já está bem, já pode ir lá para o estudo e desenvolvimento da mediunidade, e assim por diante. Então vejam como é uma técnica interessante, principalmente porque a pessoa fixa raízes e ela não abandona a casa espírita, e a gente atende, acolhe. E a Federação Espírita Brasileira, está estudando a proposta lá da Federação da Paraíba, que já implantou também, a Federação do Distrito Federal, a Federação do Ceará, Seu Monteiro, o presidente lá da federação, morou em Manaus e levou esse trabalho lá para Fortaleza. Hoje quase todas as casas espíritas têm lá o tratamento espiritual, o TE, ou então o atendimento espiritual, eles mudaram o nome também, tem vários nomes diferentes, apoio à reforma íntima. E na Paraíba é Educação dos Sentimentos, lá na FEDEF a gente colocou AME, Apoio à Melhoria Espiritual, tem vários nomes, mas nada mais é que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é muito interessante, as pessoas podem falar, é diferente da palestra que a gente mantém também a palestra, mas na palestra a pessoa às vezes, o palestrante fala uma coisa que não soa muito bem, e aí a pessoa não concorda e vai embora. Então é muito importante que ali ela participe, que ela fala, que ela coloque a sua posição, e a gente vai falar à luz do Evangelho do Cristo Consolador, tá certo? Então a gente vai encerrar agora. O Marcos já chegou? Será que nós vamos ficar presos aqui em Salvador? Mas vejam, não, pode continuar. Então a gente vai, pessoal, agora fazer o nosso fechamento. Eu acho que as outras perguntas que a gente não respondeu, a gente queria agradecer. Acho que eu vou querer usar o data show.
E a gente queria então terminar com uma poesia do espírito Castro Alves. Ela chama Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o Espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija, bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha do mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com a sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta amando, a ensinar, catequizando o selvagem menos feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Então, meus amigos, que este poeta baiano, Castro Alves, possa continuar nos iluminando, nos fortalecendo, a seguir os passos luminosos de Jesus. Muito obrigado. Clara está seguindo minhas pegadas. Pegadas profundas. Numa distribuição Paulinas Multimídia. Clara e Francisco.
Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas que no céu formaste, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo, alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa. Produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Assis, 4 de outubro de 1226. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Agora vá, Francisco, e não olhe para trás.